importante, né, a resposta que o Luis Sobeldia deu sobre James Rodrigues, né, gente, mostrando claramente que o técnico argentino não vai dar mole para o James Rodrigues, né? Não vai dar mole. Eu acho que foi a melhor resposta, a melhor tratativa, o melhor tratamento até agora para a questão do James disparado. Nem com Carpini, né? Nem com Dorival. O James foi jogado, né? A apreciação pública, digamos assim, com tamanha veemência, né? A gente percebe uma qualidade do técnico Sobeldia em muitas coisas, e a gente percebe também a qualidade do técnico Sobeldia para intervir no problema do James Rodrigues, né? Porque o colombiano não joga, né? Algum tempo atrás o Muricy Ramalho deu uma declaração falando que o colombiano não tinha que jogar, né? O Muricy, que quando, né? Que fala demais, que está sempre dando entrevista, também não trabalha, faz nada no São Paulo. Tem tempo para dar entrevista, dá muitas entrevistas, e há pouco tempo atrás deu uma entrevista falando que o James tinha que jogar. E aí, meu amigo, como a coisa mudou, né? Ele muda também o discurso, né? Agora já está admitindo que, enfim... Só que ele não vai admitir que o James, né? Ele tem que arrumar um ajuste aí para a declaração dele que o James tinha que jogar. Então o que ele fala? Ele fala do tal do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro tem um ritmo tal e que o colombiano... Essa conversa de novo. Eu odeio quando as pessoas começam a querer, né? A entender que aqui no Brasil a gente tem tudo muito diferente, né? A gente ainda tá nessa, né? Que somos muito diferentes, né? Futebol brasileiro, o futebol do 7-1, né? É muito diferente, né? Então força demais o jogador, é muito mais... Claro, em relação a alguns campeonatos, sim. Vem dizer pra mim que é igual, que é diferente do futebol colombiano. Futebol colombiano é paulado o tempo inteiro. Lá na Europa tem muito campeonato que também é paulado o tempo inteiro. No que difere né? Em relação a algumas ligas, a gente tem menos jogos. Este é um fato, né? Só que nisso conta para essa narrativa de que é o futebol brasileiro com a sua dificuldade. Por quê? Porque o James, ele joga muito pouco. E quando ele joga, ele não tem feito toda essa diferença, né? O James poderia perfeitamente entrar em um jogo, jogar um jogo como titular, 2 jogos não, um jogo sim, um jogo não, um jogo sim, 2 jogos não. E aí o que acontece? Na prática, o James jogaria no Brasil um número de jogo parecido com algumas ligas em que ele andou atuando no passado, né? Ok? Porque é nisto que teria aí uma diferença do futebol brasileiro em relação aos outros lugares. Em relação à pegada, não tem nada a ver. Tem nada a ver, gente. Eu acho, na verdade, que o Muricy precisa ser preservado, sabe? Acho que o São Paulo tem que começar, na verdade, a preservar, inclusive, a imagem do Muricy, porque ele foi alguém muito importante, profissional muito importante para o São Paulo em algum momento. Hoje só atrapalha, né? Mas já foi muito importante para o tricolor, né? Então, o James tem sido um problema, sim, desde que ele chegou. E acho que o grande problema, na verdade, sempre foi a maneira como o São Paulo tratou a questão James Rodrigues. Tanto os dirigentes do São Paulo, como também os técnicos do São Paulo, tá? Porque, veja, sempre pairou a dúvida no torcedor e na torcedora tricolor de quem de fato tinha a razão. Como nunca houve clareza, né? Como sempre faltou, sabe, né? Faltou coragem, faltou, né? Enfim, vamos poupar as palavras aqui, né? Faltou determinação, né? Dos envolvidos para fazer uma declaração veemente, sem medo do James, né? Inclusive, né? Como sempre faltou isso, o resultado é que sempre pairou no torcedor a dúvida sobre quem é que tinha razão. E eu diria para você, sabe, que os técnicos do São Paulo também tiveram muita responsabilidade no que aconteceu. O Carpini sempre se escondeu, né, na questão James Rodrigues para não colocar o colombiano, porque ele não sabia como utilizar o colombiano. Ele não sabe como usar o colombiano. Ele não sabe, ele pensa o jogo de uma maneira e o James não cabe. E ele não tem capacidade de encontrar um lugar para o James na equipe do São Paulo, na maneira como ele pensava a equipe do São Paulo jogando. Então, também eram declarações ou não declarações, silêncios, enfim, que falavam muita coisa sobre o nada, e a dúvida parava sempre na cabeça do torcedor e da torcedora tricolor, né, em relação a quem de fato tinha a razão. Com o Luis Sobeldia, tudo isso acaba. Acaba, amigo. Acaba definitivamente. O técnico, ele não convocou o James para o banco de reservas contra a equipe do Vitória.
né? Aí eu preferi levar outros jogadores que ele levou para a equipe e deu oportunidade, inclusive, para entrarem em campo. Porque se o Rames estivesse ali, por exemplo, o Rodriguinho que perdeu um gol, né, Rodriguinho? Foi dar mais oportunidade, né, garoto? Mas, enfim, interessante o garoto da base de Cotia e tal, que, enfim, pode ter outra chance. Foi legal ver o jogador em campo, né? Foi legal a gente ver o Galopo de novo, mudando o jogo, né? Talvez esses jogadores não estivessem sequer no banco se o Rames fosse convocado para o banco de reservas tricolor. E o Zubeldia fala isso muito, né? Fala isso muito bem, deixa isso muito claro. E assim, na fala dele, a gente tem uma resposta definitiva sobre como vai ser a tratativa do Rames Rodrigues. E quando você percebe que tudo que tem feito até agora o Zubeldia é premiado de muita coerência, fica muito difícil a gente não ficar do lado dele em relação às palavras dele, né? Aspas para o treinador argentino do São Paulo, né? Eu tomo decisões em relação ao que eu vejo e para isso estou aqui, né? Para tomar decisões. Ou seja, tem uma visão ali do que é ser técnico, né? Como alguns não têm, né? Se não está o Rames, é porque considero que tem que estar outros companheiros. Tenho clara qual é a minha profissão e tenho clara qual é a minha responsabilidade. O cara sabe o que é ser técnico, né? Ele sabe que você é técnico de futebol, de um time grande como São Paulo também, ao contrário de outros aí, né? Um treinador vive tomando decisões e tratamos junto com o meu staff que essas decisões sempre sejam em favor do grupo e que sejam, em sua maioria, positivas. Nesta fala, fechando aspas aí para o professor Zubeldia, né? Aquele que não falou para a torcida do São Paulo, oi, torcida do São Paulo, aqui é o professor Zubeldia. Não falou isso. Porque não precisa. Não precisa, né? Ok? Para você se arroga o direito de ter títulos, né? Porque tem algum problema aí, né? Então, em toda a fala dele aqui, você percebe a presença do técnico, né? Em tudo, na essência de tudo que ele fala, você percebe a presença dele, né? Se não está o Rames, é tipo assim para você, o que você está perguntando? Né? Se ele não está presente, isso não deveria nem ser questionado, né? Porque eu tomo decisões, né? Se não está o Rames, é porque considero, né, que tem de estar outros companheiros, ou seja, outros jogadores, né? Eu tenho clara qual é a minha profissão, ou seja, ele tem o entendimento do que é ser técnico de futebol, né? E tenho clara qual é a minha responsabilidade, no caso, a responsabilidade no São Paulo. Ou seja, você sabe quando o cara sabe onde está pisando, tem noção de onde está pisando, aquilo que ele tem que fazer, qual a sua responsabilidade, né? As cobranças que caem sobre as costas dele, né? As cobranças que vão cair nas costas dele se a coisa começar a dar errado. Ele tem uma noção de tudo isso, gente. Ele não é uma pessoa empolgada, ele é uma pessoa que tem um entendimento do que é o São Paulo, respeita muito o São Paulo, gosta do São Paulo, sabe a importância do São Paulo para a carreira dele, que não é qualquer coisa de fato, é gigantesca essa importância, né? Então ele sabe onde está pisando, ele é um equilibrista no fio, dos melhores, né? E aí a questão Rames poderia desequilibrar desse fio, né? Mas não, nem a questão Rames Rodrigues, né, mexeu com o equilíbrio do equilibrista Luiz Zubeldia, né? Com isso, o que é importante nesse caso? É importante porque isso coloca o Rames nas cordas, né? E aí, ou o colombiano de fato, né, faz tudo aquilo que a comissão técnica quer, né, em termos de dedicação no treinamento, um pouco mais de vontade, ou então, meu amigo, ele de fato vai ser escanteado. E é um processo de escanteamento para o qual, diferentemente dos outros processos, né, diferentemente do que aconteceu com os outros técnicos, é um processo de escanteamento para o qual a grandíssima maioria do São Paulo vai ficar ao lado do técnico Luiz Zubeldia. Ou seja, o Rames, malandro que também contava, evidentemente, com essa questão da dúvida pairando na alma do torcedor, né? Porque ele é claramente um grande craque de futebol, né? Mas ele não executa essa qualidade toda, né, que nasceu com ele, ele não executa dentro de campo há muito tempo, também em virtude da vontade. Discordo, Muricy, essa questão física do jogo, essa bobagem, essa besteira, sabe, de alguém que parece que tá vendo o jogo nos anos 70, sabe, nos anos 50, né, é o cara que não se moderniza, né, enfim, tem nada a ver com isso. O jogador ele pode perfeitamente ser muito útil no futebol de hoje, no futebol de São Paulo, no futebol da Europa, no futebol de qualquer lugar, né? E ainda que o futebol seja muito forte para a condição do jogador, pode haver uma situação em que esse jogador consiga ser muito útil para a equipe. Como eu disse, ele poderia perfeitamente
jogar uma partida, duas não, duas partidas, uma não, e assim por diante. E aí tiraria essa pressão de todos os jogos, né, desse calendário complicado para a condição física dele na temporada. Só que não é isso. A gente percebe em campo que tem jogadores, por exemplo, como o Eric, que é bem fraquinho, né? O Eric é pau pra toda obra, meu irmão, minha irmã. Ele pode ser colocado, ser utilizado em todos os jogos que vai funcionar e ninguém vai falar da condição física desse garoto, né? Que é muito pequenininho, né? É muito pequenininho. E quanto a lesões, por exemplo, o Rames está livre delas há um bom tempo, né? Então não tem, por exemplo, aquela questão, né, do receio do jogador de entrar na dividida, de se dedicar muito em campo, porque ele já não tem mais esse problema mal resolvido. A questão física dele está muito bem resolvida em termos de lesões do passado. Então, ou o Rames, né, toma jeito, ou de fato ele vai ser escanteado de uma maneira assim brutal. E neste momento, a torcida do São Paulo vai adotar o lado do técnico, porque vai ficar, não vai ter dúvida sobre quem está certo nessa história. Ao contrário de antes, não vai parar dúvida no torcedor sobre a questão Ramos Rodrigues. Também por isso é importante ter um técnico de personalidade. É por isso que eu falava que o São Paulo tinha que ir atrás de um técnico à altura do que é o São Paulo e não ficar bancando apostas, que no fim das contas era o menos culpado, né? O bebê, técnico bebê, Thiago Carpini, né? Era o menos culpado, porque é um bobão, assim, gente, assim, empolgadão, né? Bobão naquela coisa da empolgação, de comemorar como se fosse torcedor, de mandar a torcida ficar quieta, tal. Ali era muito bobão, mas o bobão vinha da empolgação, sabe? A empolgação vinha do fato de que ele ainda é um garoto. Sabe, não é um cara com essa condição de ser o técnico do São Paulo. Eu desejo até sorte para ele, né, desde que ele estude mais, né, porque não estuda futebol como muita gente pensa e fala, não. Tá? Estude mais. Se ele fizer a parte dele, desejo que ele seja muito feliz num clube da Série D, do futebol brasileiro, da Série C, porque para São Paulo não dá, para time grande não dá, não tem perfil, né? Foi um grande erro da gestão do São Paulo, corrigido, felizmente, né? Vamos combinar? A tempo, né? Corrigir a tempo. Ao contrário de outros times aqui que não estão corrigindo, o São Paulo corrigiu, trouxe um técnico agora de verdade que está conseguindo assinar em vários processos. Vamos lá, você se recorda do lance do gol do Ferrarese? Meus amigos, estava no final do jogo, São Paulo vencendo. A loucura do técnico abraçando o Ferrarese, entrando em campo para abraçar o Ferrarese. Até nisso a gente tem, né, um técnico, né, diferente, né? É diferente de ficar comemorando que nem um garoto. Não, gente, porque parece uma coisa meio falsa, meio boba, meio tal. É diferente. Então, olha, até o momento, pelo menos, é só alegria, né? E esperemos que isso tudo seja coroado, na verdade, com um grande título nessa temporada, porque o São Paulo, do Cibele Dia, está merecendo. Tá bom, gente? É isso.